Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecido como lives, tomaram conta do nosso dia a dia, seja para o entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo de entretenimento que você procura, porque algumas delas não vão te entreter, e sim serem macabras ao ponto do seu passatempo se tornar uma péssima experiência com as streams. Hoje vamos mostrar como essas lives infelizmente se tornaram acidentes, tragédias e até mesmo finalizações. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar 5 lives com finais perturbadores. Nishu Daswal era um influenciador indiano de 22 anos, que ganhou a vida através das mídias sociais como o Facebook, Instagram e principalmente o YouTube. E geralmente o que se espera de alguém novo como ele são conteúdos relacionados a games, humor e vlogs. E na Índia, isso é ainda mais intensificado, já que o país conta com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E de toda essa população, 954 milhões de pessoas possuem acesso à internet. Então você pode até pensar que o Nishu foi só mais um produtor de conteúdo no meio dessa multidão. No entanto, ele foi um ponto fora da curva. Nessa nova leva de vídeos da internet, em que as pessoas estão cada vez mais fixadas em conteúdos rápidos, virais e às vezes até fúteis, Nishu fez diferente de influencers que produzem aquilo que não gostam e seguem apenas o hype. Porque foi na sua paixão que o indiano encontrou uma chance de crescer na internet. Em setembro de 2015, Nishu abriu o canal HRPB Tractors, Nishu Daswal. E como o nome já é sugestivo, você deve ter percebido que o conteúdo do jovem era completamente voltado a tratores. Nishu só começou a de fato postar no YouTube em 2017, e por ser um iniciante, cada vídeo mal passava de 3 minutos de duração, além de contar com uma produção simples. Afinal, o jovem tinha como única intenção mostrar vários modelos de tratores, para daí comparar com qual era mais potente entre eles, praticamente fazendo um super trunfo em forma de vídeo. Nos vídeos, dá pra ver que o Nishu sempre esteve em reuniões sobre tratores, e mesmo que isso fosse um gosto bem nichado, o jovem não parou com as postagens, e manteve a simplicidade delas. Mas fazer isso foi o necessário para que seu canal passasse a ser reconhecido. No decorrer dos anos, o seu conteúdo foi melhorando em todos os sentidos. Afinal, ele estava dando retorno e recursos para o Nishu, que passou a apostar em vídeos maiores e bem mais ousados, ao ponto de ele parar de gravar os tratores dos outros para finalmente conquistar as suas próprias máquinas e usá-las em suas produções. O rapaz não se contentava em só comparar diferentes modelos de tratores, porque ele passou a incrementar e tuná-los com outros mecanismos, como sistemas de fumaça, caixas de som e até adaptações que fizeram possível dirigir o trator na água. Sim, o que normalmente as pessoas fazem em carros, Nishu decidiu realizar em tratores, que foi de uma máquina usada no meio agrícola para o carro-chefe de um grande canal no YouTube, e aquilo que realizou os sonhos de um rapaz. Depois de muitos vídeos das comparações entre os modelos daquilo que parecia ser uma frota de máquinas de Nishu, o indiano foi além e decidiu gravar as suas habilidades na direção dos tratores, a ponto de realizar manobras com eles. Então, os famosos graus dados em moto e cavalos de pau feitos com carros começaram a ser reproduzidos pelo rapaz em seus tratores. E não precisa falar que eles foram os conteúdos que mais viralizaram em seu canal de mais de 3 milhões de inscritos. Então tudo parecia perfeito para o Nishu. Ele conseguiu conquistar o seu espaço na internet, ganhando a sua vida utilizando a sua paixão por tratores, e popularizou um nicho completamente diferente. Ou seja, um verdadeiro exemplo do que um influenciador digital deseja quando começa a trabalhar na internet. Para melhorar, o indiano havia se casado há 1 ano e meio, e o casal já possuía um filho de 6 meses. Então, aquele era o momento de se dedicar ainda mais com seu canal e redes sociais. Mas em 26 de fevereiro de 2024, o que movia Nishu a acordar e gravar seus vídeos com amor diariamente se tornou a origem da tragédia que infelizmente aconteceu. Em uma das suas lives feitas no seu perfil do Instagram, que contava com mais de 1 milhão de viewers, Nishu estava em Panipat, um distrito localizado no estado indiano de Haryana, e logo cedo ele passou a transmitir para o pessoal mais das suas manobras com o trator. É claro que o rapaz estava confiante, afinal ele já havia feito aquilo centenas de vezes, e por já estar acostumado, era só mais um dia de gravações das suas lives. O problema é que entre seus cavalos de pau, o trator ficou atolado em um buraco enorme, a ponto de ter ficado completamente empinado. E para tentar resolver, Nishu começou a tentar tirar a máquina dali fazendo mais manobras, só que mesmo assim, o automóvel estava longe de se mexer. Enquanto continuava gravando seu conteúdo com seus amigos, o indiano insistiu em retirar o trator dali por conta própria, e esse foi o momento em que a situação acabou saindo do controle, porque o rapaz, infelizmente, acabou tendo a sua cabeça prensada entre o volante e o banco. Nishu, infelizmente, foi finalizado na mesma hora, porque o acidente o esmagou instantaneamente. E para piorar, cada momento dessa situação trágica foi capturado não só pelo celular do indiano, mas também pelas câmeras de seus amigos, que entraram em choque, pois parecia impensável que justamente ele fosse se acidentar após tanto tempo mexendo com tratores. Depois desse trágico acidente, toda a comunidade que acompanhava o conteúdo de Nishu se mobilizou para consolar a família depois da partida precoce do jovem, e isso é a prova de que o indiano
indiano marcou todo um público internacional, que acompanhavam o seu canal e não achavam só entretenimento, como também um refúgio nos seus vídeos. Hoje em dia, a família do rapaz decidiu continuar com o canal, postando vídeos inéditos gravados por Nishu na época. E o principal é que seu irmão, Rohit Deshal, se tornou o cabeça das postagens, e é ele que mantém os conteúdos do HRPB Tractors, no mesmo estilo adotado pelo Nishu. Então a paixão e a vontade de Nishu ainda vivem através do seu irmão. Porém, todos devem olhar essa situação com outros olhos. Afinal, a maneira com que o rapaz gravava seus conteúdos oferecia consequências, já que os vídeos também eram sobre o indiano conduzindo seus tratores de maneira ousada e perigosa. Infelizmente, ele acaba servindo de exemplo de que não precisamos assumir alguns riscos, e que a nossa segurança deve sempre ficar em primeiro lugar. Esse é um outro caso absurdo, o de Prentice Robinson, um homem que recém havia completado 55 anos na época em que o crime que tirou a sua vida aconteceu. Prentice era morador de Wingate, uma cidade localizada na Carolina do Norte, e a pequena região conta com aproximadamente 4.342 pessoas. Então, não é exagero falar que ele era popular pelo pedaço, principalmente pelas suas atividades nas redes sociais. Além de ser um músico que sempre compartilhava seus gostos musicais, covers e momentos descontraídos na internet, Prentice sempre fez questão de reservar uma parte específica das suas redes sociais para algo além do seu entretenimento. E o seu segundo objetivo nas mídias digitais, principalmente no Facebook, era conscientizar não só a população local, como também o máximo possível de internautas sobre crimes e problemas sociais. No mundo todo, infelizmente, é natural que os moradores de uma comunidade que possua grandes problemas com criminalidade se calem por conta dessas questões. Afinal de contas, a população infelizmente se torna refém dos bandidos que comandam a região. E o ato de simplesmente discordar ou se posicionar contra os crimes cometidos acaba sendo motivo para ser finalizado. Então, se calar não é covardia ou cumplicidade, e sim uma maneira de sobreviver. Por outro lado, também sabemos que as forças de segurança nem sempre conseguem agir para auxiliar essas pessoas, que são praticamente raptadas pela criminalidade. E ainda existem casos que os próprios policiais e outros agentes de segurança são filiados ou comandantes dos crimes cometidos em determinadas regiões. Porém, Prentice decidiu que não ficaria mais parado, enquanto via sua comunidade sendo afetada pelo crime. Então, ele sozinho abriu um espaço importantíssimo nas suas redes sociais, e usou seu engajamento para denunciar todo tipo de problema que a bandidagem causava em Wingate e em locais próximos da cidade. Era como se um músico enxergasse aquilo como uma missão. Então, entre vídeos e transmissões descontraídas e alegres no seu perfil, também existiam os conteúdos voltados para as denúncias, em que Prentice saía de casa com seu bastão de selfie para caminhar pelas ruas, com o objetivo de filmar e alertar os seus seguidores do Facebook sobre não só as partes perigosas do seu bairro, como também de toda Wingate. Em outras palavras, Prentice acabava se voltando contra todo tipo de criminoso, principalmente ladrões e vendedores de entorpecentes. E de acordo com os amigos próximos do homem, o músico dizia ter assumido a responsabilidade de limpar o espaço em que ele morou por praticamente toda a sua vida. E aí, levando essas atitudes de Prentice em consideração, é óbvio que o morador de Wingate não tinha apenas recepções positivas nas redes sociais, que sua coragem o fez ganhar alguns inimigos, que realizavam ameaças em suas transmissões e vídeos, ou no mínimo comentavam coisas que poderiam sugerir que a vida de Prentice, cedo ou tarde, estaria em perigo. Em 26 de fevereiro de 2018, o músico caminhava pelas ruas do seu bairro enquanto fazia outras das suas lives, e no meio da sua interação com as pessoas que o assistiam, um morador da região também reclamava sobre o seu telefone que havia sido roubado recentemente. O problema é que uma segunda pessoa se aproximava de Prentice, que o alerta sobre estarem ao vivo no Facebook. Porém, isso não foi motivo para que o criminoso voltasse atrás com seu objetivo, pois à mesma hora, ele atinge o músico com 4 disparos e foge logo depois de finalizá-lo. E após um tempo, a polícia finalmente chega, mas Prentice já estava sem vida. Para piorar, o crime foi cometido a somente um quarteirão depois de uma delegacia de polícia, porque no dia, Prentice foi denunciar justamente o roubo do seu telefone. Porém, a câmera registrando o momento e o fato de existirem policiais por perto não foram um impedimento para o criminoso. Após alguns dias do início das investigações, a busca do culpado foi encerrada, porque um dos suspeitos chamado Douglas Cleveland Carlson se entregou. E o homem de 65 anos era um morador antigo de Marshville, que além de já ter um histórico criminal, foi uma das inimizades de Prentice pela região. De acordo com as autoridades, os dois já se conheciam há anos, e Prentice constantemente acusava Douglas de vender entorpecentes em Wingate. E outra informação que também pode ter motivado o crime é o fato de que Prentice já teve um relacionamento com a esposa do Carlson na juventude. No fim, o Facebook retirou o vídeo do crime do ar, se pronunciando e dizendo que a empresa não sabia se Prentice gostaria que as imagens trágicas ficassem registradas em suas redes sociais. Mas o seu perfil permaneceu ativo e foi preenchido por várias mensagens de carinho e por lamentações do que aconteceu com Prentice, o que deixa ainda mais claro o carinho que todos possuíam pelo morador de Wingate. Mesmo com esse episódio lamentável, Prentice Robinson partiu cumprindo o dever que ele mesmo se deu, pois toda Wingate foi recompensada pelos seus serviços à comunidade, sem contar os seus vídeos descontraídos, que trouxeram felicidade para todos que assistiram. Felizmente, Prentice deixa um legado extremamente positivo e contagiante, sendo um verdadeiro exemplo para qualquer um que conheça os seus trabalhos em vida.
Release me. Mensalmente, a maior plataforma de serviços de streaming do planeta, a Twitch TV, conta com mais de 100 milhões de usuários ativos ao mês, além de milhões de canais de transmissões. E entre tantos produtores de conteúdo que trabalham com games até transmissões do cotidiano de suas vidas, o caso de Brian Vignaut com certeza foi um dos mais trágicos e lamentáveis. Brian Vignaut, que talvez você possa reconhecer mais facilmente como Portia Bread, era um dos streamers que trabalhavam na plataforma transmitindo games. E o rapaz de 35 anos era um criador de conteúdo extremamente dedicado e fiel à sua comunidade, que foi criado nas lives voltada ao jogo World of Tanks, que era um dos games preferidos de Posh. No entanto, eu nem preciso dizer que o que de fato atraía os viewers ao canal do Brian, na verdade era o seu carisma e a parceria com seu público. E isso era o que realmente o fazia entreter milhares de pessoas durante suas lives, que duravam horas e horas. Nessa cultura das lives streams, é comum que os criadores de conteúdo façam as famosas lives de 24 horas, e como já é óbvio, a ideia é ficar o dia inteiro online, jogando diversos games, cobrindo eventos e por aí vai. E o objetivo delas normalmente é fazer com que o streamer consiga ainda mais público, e por consequência mais doações e inscrições, que nada mais são do que a fonte de renda deles. Acontece que a questão do Posh Bread ia muito além de conseguir mais viewers e mais dinheiro, porque ao contrário dessa tendência das transmissões de 24 horas, Brian decidiu que ficaria online 24 horas não por benefício próprio, e sim para conseguir ainda mais fundos para a caridade, especialmente para a fundação Make-A-Wish, que se baseia em realizar desejos de crianças ao redor de todo o mundo. Ou seja, o objetivo de Posh era não só ajudá-las, como também criar um exemplo para que seus viewers e streamers colegas possam ajudar os necessitados de alguma forma, não necessariamente em transmissões de 24 horas. Então, Posh Bread decidiu que faria essa live, afinal de contas, para ele já era um hábito fazer lives que passavam de 24 horas. Então, esse era mais um dia normal na sua carreira como streamer. O problema é que a stream feita no dia 19 de fevereiro de 2017 teria um desfecho completamente diferente e infeliz. Depois de horas online jogando World of Tanks, Posh avisou aos seus viewers que levantaria para fumar, o que já era comum ao público. O problema é que o streamer demorou muito mais do que o esperado para voltar, e automaticamente todos pensaram que o Brian simplesmente havia dormido, o que era completamente compreensível. Acontece que depois de horas, um dos amigos do Posh enviou uma mensagem ao rapaz pelo Discord, apenas para ser respondido pelo detetive do departamento da polícia de Virginia Beach, que tinha sido enviado para investigar o falecimento do Brian. E após um tempo de investigação, a polícia confirmou o motivo da partida de Posh, e a comunidade levou em consideração que o streamer não tinha o hábito de descansar junto do seu vício em cigarros. E a conclusão que tiveram foi que o criador de conteúdo infelizmente sofreu de um infarto. Só que mais tarde, os fãs seriam desmentidos com uma revelação ainda mais tenebrosa. O problema é que as investigações apontam que Brian sofreu uma overdose de fentanil no meio da live, e esse foi o divisor de águas no mundo do streaming. Porque a pressão que os streamers sofrem das plataformas e da própria comunidade praticamente os forçam a produzir cada vez mais e mais, de uma maneira que eles sequer podem respeitar os limites do próprio corpo. Em outras palavras, pode ser que os criadores de conteúdo, como o Brian, venham a precisar de outras vias não só para permanecerem ativos, mas também para extravasar o que reprimem, como a ansiedade, por exemplo. Quando a notícia passou a se popularizar, a comunidade das lives como um todo se sensibilizou e lamentou pela partida de Posh Bread, em especial a do World of Tanks, o game em que o Brian foi um membro de um clã chamado Fame, que prestou homenagem a um dos seus maiores participantes. A página das palavras escritas pelos participantes desse grupo já não existe mais no Facebook, mas conseguimos um trecho do post, que dizia: "Não podemos encontrar as palavras para descrever o quão triste é esse momento para todos nós, e com certeza esse jogo não será o mesmo sem a lenda." É fato que o Posh Bread, ou Brian Vignaut, foi uma pessoa contagiante, que marcou a história da plataforma com suas streams bem-humoradas e acolhedoras. E ele, sem sombra de dúvida, serviu como um refúgio para muitos internautas, e nos dias de hoje, sua memória é um exemplo a ser seguido quando o assunto é humanidade e criação de conteúdo digital. Ao longo de sua carreira como streamer, suas lives arrecadaram mais de $10 mil para a fundação Make-A-Wish, o que serviu para dar esperança a milhares de crianças necessitadas. E essa empatia também vem do fato de que o rapaz deixou 3 filhos. Hoje em dia, a comunidade de streamers criou uma modalidade de live chamada Subathon, em que o streamer coloca um contador de tempo decrescente, e a cada doação e inscrição, o tempo acaba aumentando. Assim, o tempo de live aumenta a cada valor recebido, o que quer dizer que uma stream pode durar muito mais do que 24 horas. E um exemplo é o caso do It's GNG, que após receber 400 doações, ficou com um contador de mais de 100 horas. Ou seja, ele deveria cumprir todo esse tempo de transmissão. E essa prática pode até ajudar os streamers. No entanto, é dever não só do profissional, como da comunidade e da plataforma se policiar em relação a essa modalidade de live. Porque, acima de tudo, deve prevalecer a saúde e o bem-estar do streamer. Mesmo depois de anos, o canal Posh Bread continua online, servindo como memorial para quem dedicou a sua vida pelo seu sonho, e fez o possível e o impossível para fortalecer causas humanitárias tão importantes.
Infelizmente, o mundo das streams, que inicialmente nasceu como uma forma de trabalho e entretenimento para qualquer tipo de público, pode ser manchado por casos tenebrosos, na mesma medida que gera coisas positivas. O chinês chamado Gan Soi-jong, de 29 anos, era dono do canal Fairy Goes to Africa, e o seu conteúdo era especializado em provar e conhecer diversas culinárias e culturas por todo o globo. Dessa forma, o influenciador sempre estava acompanhado de parceiros, que juntos provaram comidas de rua a cada destino do youtuber, que no dia 4 de dezembro de 2022, caminhava pelas ruas de Katmandu, porque a jornada da vez era explorar o que os mercados do Nepal tinham a oferecer. Conforme Gan caminhava pelo estabelecimento chamado Indra Chowk, o pior veio a acontecer, porque a gravação sadia, bem-humorada e como sempre famosa por deixar os fãs com água na boca, se tornou um pesadelo não só para o youtuber, como também para os viewers e todos ao redor. Repentinamente, Feng Zhongwan acertou Gan com uma faca em suas costas e no peito, e no momento que a câmera que registrava o momento caiu, foi possível ver a histeria e os gritos do influenciador e de outro colega, o Lee Chu-san, que também foi ferido no estômago. E de uma outra câmera desconhecida, foi gravado um vídeo do momento, em que é possível ver Gan ferido e desesperado pelo ataque que sofreu. E é claro que eu não vou poder mostrar tudo aqui no YouTube, né galera? O pior é que o Fang Jongyong também era um outro produtor de conteúdo de culinária, e visto como um suposto rival de Gan, porque o criminoso não só residia justamente no Nepal, como também já tinha um histórico de desentendimentos com o youtuber que o atacou. Infelizmente, Gan Sojong não resistiu aos ferimentos, e perdeu a sua vida após algumas horas de tratamento em um hospital público local. Mas Lee Chu-san sobreviveu, mesmo que também tenha sido deixado em um estado gravíssimo depois dessa barbaridade. Gan Sojong partia enquanto fazia o que dava mais prazer a ele, conhecer culinárias diferentes pelo mundo, e divulgar costumes e culturas diferentes. Mas apesar disso, é fato que o youtuber fez um grande serviço à comunidade, a unir mundos completamente diferentes através dos seus vídeos e transmissões ao vivo. Esse episódio, extremamente lamentável, mostra que o bem-estar dos criadores de conteúdo é uma pauta que precisa ser levada em conta e tratada com muita maturidade. Afinal de contas, todo assunto que envolve vidas é sensível e merece atenção. A partida prematura de Gan é um exemplo claro desse assunto, e felizmente ele vive nos corações de todos que o acompanharam e daqueles que apreciam uma boa viagem e novas jornadas ao redor do mundo. Se estamos falando de lives, é obrigatório mencionar que os games dominam esse tipo de conteúdo, já que é o nicho mais procurado nas plataformas de streamings. E nesse universo, não existem somente os jogadores casuais, pois os melhores de cada modalidade podem se tornar atletas eletrônicos nos jogos que são bons, para competirem em campeonatos nacionais e internacionais. O eSports tem crescido cada vez mais, e é extremamente ligado ao mundo das lives. E David Katz, um gamer de 24 anos, tinha o nick de Brad, e era o jogador de destaque do game Madden NFL, que é um simulador de futebol americano, inspirado na Liga Nacional de Futebol Americano. E durante a sua carreira, ele foi um exemplo de que hoje em dia, competir como profissional em jogos é sim uma profissão séria. David conquistou títulos e premiações milionárias através dos torneios, e mesmo que o público desses jogos sejam menores do que os esportes convencionais, a rivalidade e competitividade não ficam para trás. Desde sempre, a audiência do Madden NFL e a comunidade de games como um todo notava que o David sempre tinha uma expressão mais fechada e fria, o que todos consideravam que era apenas um traço da sua personalidade. O problema é que futuramente, o público descobriria que infelizmente não se tratava apenas disso. O atleta eletrônico era natural de Baltimore, e na sua adolescência, David foi exposto à relação conturbada dos pais, que se divorciaram, e os impactos disso no jovem foram profundos, a ponto de ele ter sido até internado em um hospital psiquiátrico por um tempo. Na época, o menino usava medicamentos antipsicóticos para tratar a esquizofrenia, fora os antidepressivos que foram receitados. E mesmo assim, o pai do rapaz nunca considerou que o seu filho tinha algum transtorno. Enquanto isso, a disputa da guarda de David foi ficando cada vez mais acirrada. E de um lado, a sua mãe defendia que o seu filho passasse por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Já o seu pai apenas apoiava que o jovem frequentasse lugares de apoio para os alunos do ensino fundamental. No decorrer dos anos, conhecidos do David da época do ensino médio sempre apontaram ele como um jogador nato de videogames, só que sempre antissocial e reservado. Mas apesar disso, aparentava ser uma pessoa tranquila. A questão é que no decorrer da sua infância e adolescência, David passou por vários psiquiatras, e no registro de ligações da polícia, foram encontradas 26 ligações da casa da sua família, e os motivos delas eram classificadas como disputa domésticas e transtornos mentais, e duas delas foram no seu aniversário de 13 e 14 anos, em que a mãe do rapaz pediu a ajuda da polícia por David se negar a obedecer e ajudá-la. Ao longo da sua carreira, sua habilidade não era a única coisa que fazia o rapaz se destacar no cenário, porque a sua negatividade e frieza nas derrotas era visível, a ponto de ficar claro que a postura que o David mostrava não era apenas por ser alguém competitivo, já que o seu perfil de ser alguém quieto e introvertido eram justamente o oposto disso. E um exemplo claro disso é que um dos competidores que estava no dia da tragédia apontou
notou que David simplesmente ignorou seu cumprimento e o olhou de um jeito bem frio. Porém, até o ano de 2018, o rapaz não mostrava nenhum comportamento que pudesse ser hostil para outras pessoas, já que no ano de 2017, o David venceu uma competição em Nova York e foi parabenizado pelo time Buffalo Bills, além de ter recebido uma premiação de $10 mil da equipe. Mas o caso que iremos falar hoje aconteceu em Jacksonville, em 27 de agosto de 2018, no DLHF Game Bar, que é um restaurante da rede Chicago Pizza. E nesse dia, o local estava organizando uma qualificatória do torneio Madden NFL, e aqueles que passassem competiriam em Las Vegas pelo prêmio de $165 mil. O ganhador levaria um prêmio de $5 mil. O problema é que o David estava muito longe do pódio, porque após perder 2 partidas seguidas naquele fim de semana, o atleta já não possuía muitas esperanças de classificação. E aí, depois da sua segunda derrota, as testemunhas falaram que o jovem saiu do restaurante, e ao retornar, já entrou disparando. Porém, as autoridades ainda tinham dúvidas se ele mirou em alguém específico, ou se o seu surto o fez atacar todos que estavam no local. As investigações apontaram que o David usava pelo menos uma arma, e com 13 disparos, ele feriu 11 pessoas, e finalizou 2 jogadores, sendo um deles Elijah Clayton, que tinha 22 anos, e na transmissão online do torneio, foi possível notar um tipo de mira laser em seu peito, o que sugere que ele de fato era um alvo certo do atleta descontrolado. Outra vítima foi Taylor Robertson, de 28 anos, que além de ganhador da mesma competição em 2017, também era pai de um filho. Aqueles que sobreviveram falam que o David entrou desgovernado e mirando para todos os lados, e depois de cometer essas atrocidades, o jovem tirou a sua vida antes que as autoridades chegassem no restaurante que recebia o evento. Então, assim que as autoridades começaram a investigar o caso, a polícia revirou a vida de David, a ponto do FBI ter revistado toda a residência do atleta, além do seu carro, também passou por um pente fino. Um tempo depois, foi descoberto que ele usou 2 pistolas semiautomáticas compradas legalmente em Baltimore, ou seja, a conclusão que podemos tirar é que David sempre esteve a um passo de cometer esse crime. E não saber lidar com as 2 derrotas foi um empurrão para o rapaz fazer essa loucura. E os questionamentos que ficam é: como que o David conseguiu comprar 2 pistolas legalmente, se ele já possui um longo histórico de questões psiquiátricas? Já que existem leis federais que proíbem pessoas que já tenham sido internadas, ou que sejam consideradas mentalmente instáveis, que não possam conseguir uma arma, pelo menos não dentro de uma forma correta. Só que mesmo assim, David aparentemente foi aprovado depois de uma avaliação de antecedentes e um curso de treinamento de segurança do porte de pistolas. E esse evento é lamentável, e o rapaz realmente cometeu um erro, é um fato. No entanto, esse episódio acaba servindo de exemplo para todos, já que é uma prova de que a saúde mental merece atenção e é tão importante quanto a física, pois no fim das contas, o que levou o David a fazer isso foi o seu estado psicológico completamente destruído, a ponto de ter finalizado pessoas apenas por perder 2 partidas. Isso obviamente não inocenta o rapaz, mas é um grande ponto de atenção, e serve para alertar não só a comunidade de games, como também a sociedade como um todo, porque pessoas com transtornos e neurodivergentes precisam ser ouvidas, tratadas e inseridas em todos os espaços. Outro ponto a ser lembrado é que a segurança em torneios de esporte deve sim ser revisada, porque não é correto achar que nada de ruim pode acontecer por se tratar de videogames, e todos devem entender que um hack instalado no PC de um competidor pode ser o menor dos problemas. Então, medidas mais rígidas poderiam ter evitado o tiroteio em Jacksonville, e com certeza evitarão outras possíveis tragédias como essa. Infelizmente, o ataque de David no campeonato fica como um lembrete muito doloroso, de que é dever de todos acolher, entender e cuidar daqueles que precisam de apoio, e que ajuda não se resume apenas a dinheiro, porque de nada adianta ter dinheiro se a mente da pessoa não está saudável, ainda mais no meio dos jogos, que servem como um refúgio para as pessoas como David. Então a comunidade precisa se conscientizar e se reeducar, para que o eSports cresça ainda mais como um meio acolhedor e inclusivo, que não seja perigoso e manchado por sangue. No fim, o David foi mais um jovem que, por ser negligenciado, não acabou apenas com a própria vida, como também com a da sua família e de outros inocentes. Mas esse caso não pode se tornar apenas mais um número, e sim um exemplo das consequências da falta de apoio e amparo. Fala galera, você conhece algum caso parecido com esses de hoje? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.